Reprogramar o subconsciente significa mente consciente, desejos e vontades. Mente subconsciente programa. E se você tivesse pego as vontades e desejos e feito esses programas? Então adivinha, você nem precisaria pensar sobre isso. Você automaticamente, 95% do seu dia, está emitindo comportamentos para manifestar essas vontades e desejos. Se você coloca um par de fones de ouvidos à noite com um programa que você gostaria que fosse verdade em sua vida, assim que a sua mente consciente se desconectar, esse programa estará executando. E não estará executando na sua mente consciente que está desligada. Estará executando diretamente na sua mente subconsciente. Ter um pensamento positivo não exige de forma alguma que esses pensamentos positivos se manifestem. E há um pedaço que foi deixado de fora. E se você não entender esse pedaço, você estará gritando ao vento com esses pensamentos positivos. Nada irá acontecer. O fato é o seguinte. Quando você tem um pensamento positivo, você está usando sua mente. A mente influencia a biologia, mas existem duas partes para a mente que são completamente diferentes uma da outra. Mas elas trabalham juntas. Nós confundimos elas, nós pensamos que são a mesma, e elas representam duas entidades que trabalham de formas diferentes. Há a mente consciente e a que chamamos de mente subconsciente. Agora, aqui está o que é importante, as pessoas precisam saber disso. E aqui está. A mente consciente é a nossa mente criativa, que está conectada com a nossa identidade pessoal e espiritual. Isso nos torna únicos. Cada um de nós temos a nossa própria mente consciente. Mas o que se torna muito significante é o seguinte. A mente subconsciente é equivalente a um toca-fitas. É exatamente como ela é. Ela grava experiências e depois as reproduz. Então agora, vamos dar uma olhada e dizer. Há uma mente pensante e depois há uma mente do toca-fitas. E a diferença entre elas é muito profunda. Quando você olha para o poder entre o consciente e o subconsciente é 1 milhão de vezes mais poderoso. A mente subconsciente executa nossa biologia por cerca de 95 a 99% de todo o nosso tempo. Então quando você está tendo todos esses maravilhosos pensamentos, não é o consciente. A mente consciente não roda o show, é a mente subconsciente. Então culpar a mente subconsciente com um pensamento negativo é o primeiro erro. É um toca-fitas. O programa que nós temos, essa é a fonte dos problemas que a maioria de nós encaramos. E esses programas podem limitar nossas habilidades e tirar nossos poderes, que é essencialmente o que eles fazem. Agora, a relevância sobre os pensamentos positivos é o seguinte. Pensamento positivo é um pensamento criativo, que vem da mente consciente. Ok, então eu sento aqui e eu irei ter todos esses maravilhosos pensamentos. Eu irei fechar meus olhos, visualizar todas essas coisas maravilhosas. Agora, pare e volte para o caráter mecânico dele. Eu estou tendo esses pensamentos com um pequeno processador minúsculo, chamado de mente consciente. E eu estou competindo com os programas que estão na mente subconsciente. Então, se eu tenho um pensamento de ser saudável, e estar em um bom relacionamento com uma pessoa, e eu estou tendo esse pensamento positivo, e no mesmo tempo eu estou tendo um coro de programas do meu desenvolvimento que diz: você não é tão saudável quanto pensa que é, e você não é uma pessoa tão boa assim para aqueles incríveis relacionamentos. Então veja, eu estou agora colocando meus pensamentos positivos contra meus programas. Acontece que ele trabalha com um minúsculo processador, e esse processador dos programas é 1 milhão de vezes mais poderoso. Então quem irá ganhar essa competição? A resposta é claro que a mente subconsciente irá ganhar, mas aqui vem outra parte. Enquanto eu posso tentar manter meus pensamentos positivos em minha vida, usando minha mente consciente, essa mente consciente opera por menos de 5% do dia. Isso quer dizer que 95% ou mais do dia eu estou operando com meu outro sistema de crenças. O ponto é, faça as contas. O quão poderosos são os pensamentos positivos? E a resposta é, a menos que o subconsciente tenha os mesmos programas e acordos que a mente consciente, o poder do pensamento positivo não irá funcionar. Não irá funcionar porque você está competindo contra um processador muito mais poderoso. Então a ideia é, quando a vida não anda, quando você não acha aquele relacionamento que você queria, que o seu pensamento positivo estava procurando, quando você não tem aquela saúde que você estava procurando, porque o seu pensamento positivo estava pedindo por isso, nós temos uma tendência, então, que é de culpar o mundo exterior, porque até onde eu sei, minha intenção era por todas aquelas coisas maravilhosas, e quando eu não consigo isso não pode ser eu, porque eu tenho todas essas maravilhosas intenções. O que nós não vimos era que quanto nós estávamos tendo essas maravilhosas intenções, usando nossa mente consciente para essas intenções positivas, o subconsciente era quem estava rodando o show. E não vimos que geralmente sabotamos e destruímos ou limitamos nossa própria vida com comportamentos que não estão nos ajudando. Toda noite, quando você for para a cama, justamente quando você está caindo no sono, a consciência está desconectando.
O próximo período de operação do seu cérebro, enquanto sua consciência está desconectada, é a teta, que é a mesma função cerebral dos seus primeiros 7 anos. Então, se você colocar um par de fones de ouvido à noite, com um programa que você gostaria de ser verdade em sua vida, assim que sua mente consciente desconectar, esse programa irá rodar e não estará rodando na sua mente consciente, que está desligada. Está agora rodando diretamente na sua mente subconsciente. Então isso é chamado de auto-hipnose. Você não precisa ir a um hipnoterapeuta. Você apenas tem que escolher que programas você gostaria de ter, que você não tem, e eles vendem esses programas por todos os tipos de lugares. Então, reprogramar a mente subconsciente com desejos e vontades significa que você nem precisa pensar nisso. Você será bem sucedido. Porque 95% do seu dia, seu programa estará automaticamente buscando seus desejos. Reprogramar o subconsciente significa mente consciente, desejos e vontades. Mente subconsciente, programa. E se você tivesse pego as vontades e desejos e feito esses programas? Então adivinha, você nem precisaria pensar sobre isso. Você automaticamente, 95% do seu dia, está emitindo comportamentos para manifestar essas vontades e desejos. Se você coloca um par de fones de ouvidos à noite, com um programa que você gostaria que fosse verdade em sua vida, assim que a sua mente consciente se desconectar, esse programa estará executando. E não estará executando na sua mente consciente que está desligada. Estará executando diretamente na sua mente subconsciente. Ter um pensamento positivo não exige de forma alguma que esses pensamentos positivos se manifestem. E há um pedaço que foi deixado de fora. E se você não entender esse pedaço, você estará gritando ao vento com esses pensamentos positivos. Nada irá acontecer. O fato é o seguinte. Quando você tem um pensamento positivo, você está usando sua mente. A mente influencia a biologia, mas existem duas partes para a mente que são completamente diferentes uma da outra. Mas elas trabalham juntas. Nós confundimos elas, nós pensamos que são a mesma, e elas representam duas entidades que trabalham de formas diferentes. Há a mente consciente e a que chamamos de mente subconsciente. Agora, aqui está o que é importante, as pessoas precisam saber disso. E aqui está. A mente consciente é a nossa mente criativa, que está conectada com a nossa identidade pessoal e espiritual. Isso nos torna únicos. Cada um de nós temos a nossa própria mente consciente. Mas o que se torna muito significante é o seguinte. A mente subconsciente é equivalente a um toca-fitas. É exatamente como ela é. Ela grava experiências e depois as reproduz. Então agora, vamos dar uma olhada e dizer. Há uma mente pensante e depois há uma mente do toca-fitas. E a diferença entre elas é muito profunda. Quando você olha para o poder entre o consciente e o subconsciente é 1 milhão de vezes mais poderoso. A mente subconsciente executa nossa biologia por cerca de 95 a 99% de todo o nosso tempo. Então quando você está tendo todos esses maravilhosos pensamentos, não é o consciente, a